Bom dia, amada irmã em Cristo. Quero partilhar com você nesta manhã de terça-feira o pão da palavra. Né? Pão da palavra, pequenos vídeos aí na série O que me perguntaram. O que me perguntaram é, Pastor Zé do Egito, o que é o deserto? Eu quero responder para você, à luz da palavra de Deus, o que é o deserto. E para isto, nós vamos usar o Evangelho de Mateus, o pão da palavra, o pão espiritual dessa terça-feira, é servido pelo evangelista Mateus, lá no capítulo 4 de seu livro, do Evangelho de Mateus, versículo 11, que diz assim: Com isso o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Meu querido, minha querida, o deserto é algo muito presente na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada traz muito esta figura, esta expressão, esse estado de deserto, podemos assim dizer. Deserto como local geográfico, e também podemos interpretar o deserto como um estado da alma, um período na vida cristã, na vida do servo, da serva de Deus. Quero dizer para você que está começando agora na caminhada, que se você ainda não passou pelo deserto, prepare-se, pois você vai passá-lo. Você que já tem um bom tempo de caminhada, já passou por vários, permaneça firme na fé, pois virão outros desertos por aí. Pois na vida do povo de Deus o deserto é presente. Eu gosto muito dessa narrativa de Mateus, principalmente o final dela, né? Que diz que depois que Jesus venceu as tentações do diabo ali, a última investida de Satanás, o diabo o deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram a servi-lo. Estou lendo aqui na Bíblia de Jerusalém, né? E é interessante compreendermos que o deserto ele é propósito de Deus, pois Mateus começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, o texto é claro, não foi o diabo quem levou Jesus de Nazaré ao deserto, foi o Espírito Santo de Deus. Então, o deserto é propósito de Deus, é Deus quem leva para o deserto. O Espírito Santo levou a Jesus de Nazaré para o deserto, mas o agente da tentação, da provação, foi o inimigo, o príncipe das trevas, o inimigo de nossas almas. O deserto ele aparece nas mais diversas literaturas cristãs, desde a Igreja Ortodoxa, né, a Igreja Católica Romana, Igreja Protestante também. Influenciou muito aí a John Wesley, né, o patrono do metodismo. John Wesley gostava de ler os padres do deserto, né? E os padres do deserto escreviam muito sobre a espiritualidade do deserto. Então, o que é o deserto, meu querido? O deserto é um tempo de provação. É um período de estio da alma, né? João da Cruz ele chama de a noite escura da alma, né? Numa linguagem hoje, como diz uma canção aí muito bonita, né? A noite traiçoeira, é aquele período em que nós nos sentimos só, né? De aridez espiritual, um período aí em que muitas vezes a impressão que se tem é que Deus se ausentou e nós somos tentados a clamar assim como Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? Né? É aquele período assim tal qual lá no Getsemane, que a nossa alma se encontra em agonia, né? E nós olhamos do lado e os amigos estão dormindo, assim como aconteceu com Jesus. Mas, assim como aconteceu com Jesus lá no Getsemane, quando os homens não puderam servi-lo, aqui no final do deserto também acontece o mesmo. Os anjos de Deus vêm e nos servem. Não ore a Deus pedindo para Ele livrar você do deserto. Ele não vai livrar. Ore a Deus pedindo que lhe dê sabedoria, que lhe dê perseverança, né, para passar pelo deserto. Porque é necessária a passagem pelo deserto. Os homens de Deus, a exemplo de Moisés e do próprio Filho de Deus, não escaparam do deserto. Então não se iluda, meu querido, achando que você vai escapar. Vai terminar um e virar outro, mas contudo no deserto Deus está presente. Assim como ele se manifestou na vida de Agar, a egípcia, e abriu os olhos dela e fez com que ela enxergasse ali, né, aquela fonte, saciasse a sede de Ismael e também dela, Deus fará na sua vida. O final do deserto tem bênção. Deus não vai te livrar do deserto porque
Antes da bênção chegar, antes de entrarmos na terra prometida, é necessário passar pelo deserto. Deus poderia ter feito com que o povo chegasse à terra prometida sem trilhar pelo deserto, mas ele escolheu diferente. Ele escolheu o caminho do deserto, né? E as escolhas de Deus são sempre melhores que as nossas. Então aprendemos que o deserto é a escola de Deus. Eu saí ontem do hospital, depois de 4 dias internado. Fiquei ali no hospital da CIAS, né, podendo meditar um pouco. Quem acompanha lá o meu blog viu que na semana passada eu escrevi lá um pequeno artigo, né? O meu blog, o Brasil Metodista, ali é o local onde eu desabafo, onde eu critico, né? Onde eu muitas vezes dou algumas cacetadas, levo outras também. Então eu escrevi lá um artigo dizendo que eu estava me sentindo só, sentindo uma solidão, né? Uma angústia. Alguns amigos foram ali escrever algumas mensagens de consolação e em seguida fiquei doente, né? Febre, dor de cabeça, e Deus me levou para o hospital ali, para a minha caverna, ali foi meu período de deserto, onde eu pude ser tratado, cuidado por Deus ali, pude sentir o carinho da igreja, dos irmãos que visitavam, dos irmãos que ligavam, das enfermeiras ali, né? Então, o deserto é um tempo onde Deus, ele parece longe da gente, mas na realidade ele está próximo. Ele está próximo, cuidando da gente, tratando da gente, né? É a escola de Deus. E eu glorifico a Deus pelos desertos que já passei. Nesses 13 anos de caminhada foram muitos, né? Mas o Senhor sempre esteve comigo. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O deserto é um vale árido, é um local sem vida, mas Deus está presente. Deus nos leva nos braços dele. Assim como Elias na caverna, Deus se manifesta da forma mais, muitas vezes, imperceptível, né, num cicio suave, assim Deus também faz no deserto. E olha, quero dizer para você, uma das maneiras que Deus mais usa para se manifestar no deserto de nossas vidas é por meio de pessoas. Ele manda pessoas, ele manda amigos, ele manda pessoas que vai lá, nos dá um carinho, que nos abençoa, que fala conosco, que nos ouve, que nos orienta. Os anjos que Deus usa hoje para nos servir, assim como usou para servir Jesus no final da tentação, meu amigo, minha amiga, não são anjos sobrenaturais, são anjos naturais. Você pode ser anjo de Deus para ajudar o seu irmão a vencer o deserto na vida dele. E Deus usou de muitas pessoas nesses dias que eu estive internado. Ainda estou um pouco ofegante, cansado, tenho algumas injeções para tomar ainda, né? Alguns medicamentos para tomar, mas nesses 4 dias de deserto ali eu pude sentir o amor de Deus na minha vida através das pessoas. Deus enviou anjos que me serviram, né? Anjas do Senhor, né? Pessoas humanas que manifestaram carinho humano e que oraram comigo. Então o deserto é isso. O deserto é tempo de provação, é a escola de Deus, mas o deserto aponta para a bênção. Não murmure quando você estiver no deserto. Glorifique a Deus. Peça a Deus que lhe dê força. Porque o que vai fazer diferença no deserto, que é inevitável vir na sua vida, é como você se comporta. Então não blasfeme, não murmure. Ore ao Senhor. Permaneça firme na fé. Porque Deus tem bênção para você. No final desse deserto, meu querido, minha querida, tem um oásis. Anjos e anjas de Deus para te servir, para te consolar e te fortalecer. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe conceda muita paz, saúde física e espiritual. Fica na graça e na paz do Senhor e até o próximo O que me perguntaram e o que eu respondi. Obrigado.